O que sabemos sobre alcoolismo? Temos como foco para esse documentário esclarecermos alguns fatos sobre essa doença. Em 1952, a Organização Mundial da Saúde catalogou no seu CID Código Internacional de Doenças que o alcoolismo é uma doença incurável, progressiva e de terminação fatal. A coisa mais importante a saber é que o alcoolismo não é uma fraqueza de caráter, nem um vício, e sim uma doença. O alcoolismo é caracterizado pela dependência do álcool, o etanol, do ponto de vista físico e psíquico. O indivíduo dependente perdeu a liberdade de controlar o seu consumo. A necessidade de beber ocupa seus pensamentos, modificando seu comportamento. O alcoolismo é a terceira doença que mais mata no mundo. Além disso, causa 350 doenças físicas e psiquiátricas e torna dependentes da droga 1 a cada 10 usuários de álcool. O álcool é a droga que mais detona o corpo, tanto quanto a cocaína e o crack. É a que mais faz vítimas e é a mais consumida entre os jovens do Brasil. A síndrome alcoólica fetal, SAF, é um termo utilizado para descrever os efeitos comumente observados nos filhos de mães alcoólicas. Retardo mental, tamanho pequeno e outras anormalidades físicas e retardo mental. Como veremos a seguir, o álcool pode ser considerado um problema social. É um problema que vem desde a família, vamos dizer assim, ambiental, cultural, por essas questões que eu falei, né? Social, do quanto é incentivado e ao mesmo tempo é meio hipócrita a coisa, né? Quando a pessoa se torna realmente um alcoolista, de que forma ela é vista, né? Então tudo é muito bonito, né? Tudo muito incentivado, incentiva-se a pessoa a beber em eventos sociais, né? Programas ligados à cultura que tem álcool, né, esportivos, e ao mesmo tempo, quando a pessoa tem o problema, é um bicho de 7 cabeças, né? Ninguém sabe como lidar com esse problema. Pessoas portadoras dessa doença são conhecidos como mentirosos, safados e sem vergonhas. Falta informação para aquelas pessoas que pensam assim. Doença considerada popularmente como menos nobre, o alcoolismo é visto com muito preconceito pela sociedade. A doença que todo mundo esconde. Se você tiver um canceroso na sua casa, um diabetes, qualquer outra doença, você fala. Mas se tiver uma alcoólatra, ninguém fala. A família tem vergonha. Principalmente quando o alcoólatra é preconceituoso, fica mais difícil ainda de se identificar a doença. O meu orgulho não deixava eu ver o meu alcoolismo, a minha doença. Por que não deixava eu ver? Porque na minha casa não faltava nada. Você tem o que comer, você tem o que beber, tinha meu carro zero, tinha minha casa própria. Eu, alcoólatra, chamar de alcoólatra, mandar todo mundo falar. Os outros são alcoólatras. Então, para mim, eu via o alcoólatra como mendigo de rua, catador de papelão. Eu andava na rua com o meu orgulho, com o meu carro, tô lá, o meu alcoólatra lá, cara, um pingão. E eu estava indo para o mesmo caminho. Eu, alcoólatra, imagina? Eu falo 3 idiomas. Eu fiz 2 faculdades. Eu morei fora do Brasil. Imagina, alcoólatras são aquelas mulheres que trabalham de noite, coitadas, que têm de beber para enfrentar aquela vida de prostituição. Eu não. E nem toda prostituta é alcoólatra. E nem todo mundo que dorme embaixo da ponte é alcoólatra. Mas eu, prepotente, orgulhosa, mentirosa, manipuladora, achava que não era alcoólatra. E era uma baita de uma alcoólatra. O problema do alcoolismo não diz respeito somente ao consumidor de bebidas alcoólicas. A sua família, os membros considerados mais próximos, seja no plano afetivo quanto no seu cotidiano, estão tão desamparados quanto o doente. A dependência é considerada familiar, dividindo-a e isolando-a do resto do mundo. Os sentimentos, comportamentos e pensamentos de cada membro são dirigidos para o consumo de bebidas alcoólicas do doente. Considera-se uma doença do sistema familiar, uma vez que todos estão envolvidos, quer no desenvolvimento do seu problema, quanto na sua resolução. O alcoolismo é, portanto, uma doença mais que individual, na medida em que atinge a família no seu conjunto. O alcoolismo, a primeira coisa que atinge é a família, né? Comecei a fazer minha mãe sofrer, meus pais sofrer, tive o segundo casamento, não deu certo, também tive o terceiro, não deu certo. Não é a família que abandona o alcoólatra, é o alcoólatra que abandona a família. Desorganização das relações interpessoais que provoca prejuízo na qualidade de vida e saúde. Em geral, os familiares não são incluídos no planejamento de assistência e saúde e os cuidados de enfermagem.
Os filhos são esquecidos pelos profissionais de saúde, só são lembrados quando registrados seus nomes e idade. O pai dependente é o foco dos estudos e ocupa todo o interesse da equipe, deixando as crianças um pouco de lado. E as esposas desempenham um papel secundário no tratamento de seus maridos. Sobre o alcoolismo feminino, esse é menos aceitável socialmente e, por consequência, menos referenciado. A intimidade dessas famílias mostra um cotidiano caótico no qual a inconsistência e a fragilidade das reações afetivas podem provocar distanciamento emocional entre seus membros. Em alguns estudos, a família está caracterizada como uma unidade comprometida, fragmentada, deteriorada, com conflitos e crises existenciais frequentes, porém, na maioria das vezes, sem consciência da extensão de seus problemas. Seu discurso, caracterizado por alguns profissionais da saúde como falido, revela a impotência e o fracasso dessas famílias diante das tentativas para minimizar os problemas que experienciam. Ao mesmo tempo, essa família, referenciada como uma unidade desestruturada, é também reconhecida por esses mesmos profissionais como um recurso para o tratamento e recuperação da pessoa alcoolista. O cotidiano deles é como estar vivendo como uma bomba relógio e do dependente estar andando sobre ovos. Para outras famílias, o alcoolismo já é parte integrante da história. O problema mesmo eram suas repercussões na vida familiar. Baixo rendimento escolar, dificuldades emocionais pelo fato de não manter emprego por muito tempo, mas não o alcoolismo em si. Seus membros têm dificuldade em estabelecer padrões apropriados de comportamento, suas interações tornam-se disfuncionais e eles podem ter dificuldade também em conseguir soluções afetivas para os seus problemas. São altos os níveis de conflito e tensão, a falta de clareza em sua organização e falta de confiança e segurança. Isolamento interpessoal está presente e a comunicação entre seus membros em geral está prejudicada. Mom, are you sick? I did my homework, that's all I wanted to tell you! O hospital psiquiátrico é o local de escolha quando o alcoolismo é visto como um problema psiquiátrico e o hospital, em geral, é a opção como visto como um problema clínico. Grupos de autoajuda, AA, Alcoólicos Anônimos. Grupo de familiares, parentes e amigos do alcoolista, Al-Anon. Grupos de filhos de alcoolistas, Al-Atin. Família, amigos, trabalho e religião. Embora o hospital seja referido, é o que tem maior índice de rejeição por ser considerado pouco eficiente. A procura por atendimento no serviço de saúde está aumentando, faz com que esses profissionais estejam rotineiramente se deparando com essa doença, além dos cuidados físicos e emocionais das orientações. Temos que resgatar a família como uma unidade que cuida, mas também precisa ser cuidada. Por outro lado, é importante que os enfermeiros evidenciem as áreas em que as famílias podem atuar, de forma independente, uma vez que isso pode ser estratégia para dar destaque às suas competências. Muitas famílias não entendem o processo da doença, nem o seu impacto, e se estivessem mais presentes, facilitariam o tratamento. Hey, you wanna do one? Come on, take your pick. Vodka, huh? No âmago do alcoolismo, não é somente o álcool que encontramos, mas sim seres humanos.